Fala, Brunão. E aí, Gabriel? Beleza? Beleza, cara? Tranquilo, e você? Tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha, me ouve Tranquilo. bem? Sim, sim, tô te ouvindo direitinho. Você tá me ouvindo bem Per- aí? Perfeitamente, tudo tranquilo. Legal. Show, Brunão. Primeiro de tudo, te agradecer pela tua disponibilidade, por, por todo o apoio aí que você dá pra gente, né, o tempo todo. Lembrar pro pessoal que são o quê? 6 horas aí na China? 6 horas da manhã. Acho que são 6 horas, deu uma travada lá no Brunão, mas salvo engano, é isso? 6 horas da manhã, isso Não tô te mesmo. ouvindo, não tô te ouvindo. Oi, tá me ouvindo, Gabriel? 6 horas da manhã, então, mas tô te ouvindo, agora tranquilo. Beleza. Então, mais um motivo para eu te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando contigo, trocar essa ideia, que eu acho que vai ser muito importante para muita gente, naturalmente, porque talvez seja aí um grande sonho de muita gente, trabalhar tanto no Brasil quanto fora, então, saber da tua experiência, tudo que você vivenciou, passou e ainda passa aí fora, vai ser fundamental para a gente. Então, muito obrigado mesmo, em nome da CBF Academy. Oportunidade excelente aqui para mim, conversar contigo. Já tivemos várias conversas excelentes, então essa vai ser mais uma. Tenho certeza que vai Com ser certeza. muito boa. Então, queria deixar um espaço para ti, até para você falar um pouco, né, do teu início, onde você está hoje, tudo que você já vivenciou. E aí a gente vai compartilhando aqui as perguntas do pessoal que nos segue. E aí, conforme a gente for respondendo, a nossa resenha, a nosso bate-papo vai fluindo. Beleza? Obrigado mais uma É vez. isso aí. Beleza. Eu que agradeço aí, primeiramente, antes de tudo, né, a CBF Academy, por essa iniciativa excelente, né, nesse tempo de isolamento social aí que a gente tem visto no mundo todo passar, né? E para mim é um privilégio, cara, estar mais uma vez aí com vocês e estar aí batendo esse papo para a gente poder trazer, né, conhecimento, informação para muitos treinadores, muitas pessoas muito interessados por futebol. É muito bom. Tá me ouvindo direitinho, Gabriel? Tem uns pequenos pontos que dão uma cortadinha, mas na maior parte do tempo eu te ouço bem. Tá, beleza. Então vamos lá. Começando falando um pouco de mim, né? Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bruno, casado com a Mayara, tenho 3 filhos, Arthur, Davi e o Bernardo. E nós já estamos fora do Brasil desde 2012. No início de 2012, nós tivemos a oportunidade de sair do Brasil. E, cara, eu sempre fui um sonhador e apaixonado por futebol. Eu sempre fui envolvido com esporte desde a minha infância e não cheguei ao futebol profissional, mas sempre bati a minha peladinha lá. Então, em 2012, eu tive a oportunidade de sair do Brasil, Tailândia, no interior da Tailândia, do norte da Tailândia, lá como voluntário durante um tempo, como treinador de futebol. Daquele tempo lá foi muito gratificante para mim, porque me gerou muita experiência e me trouxe muito conhecimento, um conhecimento que eu não tinha o tempo que eu estava no Brasil. E para mim, ali eu fui entender um pouco mais a respeito do futebol, da maneira como as pessoas viam o futebol, né? Reconheci o brasileiro por conta da nossa história, né? Como pentacampeão do mundo, e isso tem um grande peso para gente que está aqui fora. Então foi um tempo muito especial, lá em 2012, voltando aí 8 anos atrás. Eu comecei, trabalhei lá com esse time como voluntário lá, trabalhei também em uma escola pública do norte da Tailândia. E aí, cara, eu consegui montar um time na cidade lá de Mesai, que ficava bem no norte lá da Tailândia. Consegui montar um time amador lá, trabalhei com a molecada, e foi muito bacana, cara. Aquele tempo foi um tempo muito bacana.
vários desafios, porque no norte lá da Tailândia, onde a gente morava, não tinha brasileiro. E, cara, o inglês, naquela época, o meu inglês era bem basicão. Então eu ralei Caramba, bastante, viu? Ralei pô, bastante. imagino. É. E aí fui estudar, cara. Fui estudar, aprendi, aperfeiçoei meu inglês, aprendi o tailandês, porque quase ninguém, como era no interior, não tinha muita gente na cidade que falava inglês na época. Então era aquele negócio que você ia na padaria para comprar pão, você tinha que ficar fazendo mímica. Imagina, ninguém entendendo nada. Pois é, cara, foi um mau processo na época. Mas aí acabou que a gente foi estudando, né? Foi aprendendo a língua e tal. E aí eu vi a importância, né, do que é você falar a língua, né, quando você está num lugar e tudo mais. Como as coisas fluem mais, né? O pessoal, eles te veem de uma outra maneira. Então aquilo foi muito bom para mim. E aí eu fui na época como peladeiro, né? Como eu falei, nunca fui profissional do futebol e lá eu aprendi muito. A Tailândia para mim foi uma grande escola e foi até lá que eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira qualificação, digamos assim. O meu primeiro contato com o curso de treinador foi na época oferecido por um brasileiro, amigo meu, que ele tem uma escolinha de futebol lá e tal. E esse cara, ele teve até uma participação muito, muito importante, eu digo, comigo lá, Jardel, o nome dele, porque eu sempre gostei muito de basquete, né, cara? Eu sou grande, então, mesmo no Brasil, sempre, sempre joguei basquete e tal, basquete, futebol, basquete, futebol. E aí esse cara, ele sempre brincava comigo, cara, eu nunca vi brasileiro jogando basquete. Nós somos do país do futebol, nós somos do país do futebol. Então, isso me ajudou também a orientar um pouco, focar mais no futebol. E aí acabou que eu fiz essa qualificação lá com ele, através dele, nesse curso que eles desenvolveram. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero, ser treinador de futebol, a minha paixão. E eu comecei a trabalhar para isso, né? E aí fui buscando, fui para a Indonésia, logo depois fui para a Indonésia, participei de um curso lá. Foi lá que eu tive a minha primeira experiência com categoria de base. Depois do curso eu consegui estagiar lá em um clube, e foi uma excelente experiência, coisa que eu não tinha vivido antes, né? Participando num ambiente profissional, e para mim foi algo excepcional, porque eu não tinha tido essa experiência antes. E logo em seguida, depois da Indonésia, eu falei, cara, eu tenho que procurar algo a mais. Foi aí que eu encontrei a CBF, né? Foi aí que eu encontrei a CBF, fui fazer minha licença C, saí lá da Indonésia, fui para o Brasil, fiz esse investimento aí na minha carreira e não me arrependo em nenhum momento por isso, porque logo após essa qualificação eu consegui uma outra oportunidade em Bangkok, na capital da Tailândia, que eu comecei a trabalhar com futebol de alto rendimento na categoria de base, em um centro de formação de atletas, né, onde a gente tinha o objetivo de preparar os atletas para que eles estivessem no mercado em clubes maiores. E esse time, na verdade, que a gente tinha, esse centro de formação de atleta, ele era investido, ele foi criado por um ex-atleta, ele era da seleção de Marrocos, na época, disputou a Copa do Mundo e tudo. Eu vi lá o Tafarel, ele disputou junto com o Tafarel, ele era goleiro também. Pô, que legal, cara. E esse cara, ele tem alguns centros espalhados pelo mundo, né? E ele estava abrindo um centro em Bangkok. E aí eu entrei em contato e na época calhou certinho, porque eu já falava tailandês, ele precisava de um treinador que falasse tailandês, então eu tinha a qualificação da licença também, né? Porque se eu não tivesse a licença eu não teria conseguido. Pô, que importante, cara. Exatamente. E aí foi nessa que eu fiquei um tempo trabalhando com eles e tudo mais.
E aí eu consegui também, ano passado, eu tive a oportunidade de entrar aqui no mercado chinês, né? E estou aqui na China hoje, desde o ano passado a gente tem trabalhado aqui. Hoje a gente está aqui com a La Liga Kids, né? Onde eu sou treinador e sou diretor de futebol. E morar aqui na China é um desafio, cara. É Não é algo fácil, né? bem diferente, coisa que a gente não esperava, né? Mas Em Xangai, Bruno? não, eu tô em Beijing, cara, em Não, em Pequim Pequim. aqui, na capital. Uhum. E, e aí eu tô aqui com a La Liga Kids, a gente tem trabalhado e o nosso objetivo aqui, porque o governo chinês tem investido muito no futebol, né? Aqui na China, eu acho que isso tem chegado aí ao Brasil, muita gente tem percebido isso. Com É uma, certeza. a China hoje se tornou uma grande janela de oportunidade, né, pro futebol. O Pô, mercado. Pô, legal demais. E aqui o nosso objetivo é tentar entrar nas escolas, né, com a La Liga Kids. Agora a gente não tem a academia formada com a La Liga, mas a gente está formando. O objetivo aqui é formar treinadores chineses para que eles possam estar entrando nas escolas e pela formação da La Liga e estar oferecendo todo o trabalho, entendeu? Oh, E que legal. A La Liga Kids aqui está em parceria com uma empresa chinesa, né? Sei. Então, com essa parceria formada, a gente está desenvolvendo esse trabalho agora. Pô, interessante demais isso, sabia não. E assim, voltando um pouco do que você falou, dentro desses 8 anos aí, né, que você comentou pra gente da tua experiência, eu vou até iniciar já uma pergunta aqui de um dos nossos seguidores, porque ele fala sobre o teu início, e eu acho que cabe bem aqui no momento da nossa resenha, e eu vou até complementar com uma pergunta que serve para todo mundo também. Ele faz uma pergunta assim para ti: qual foi a sua maior dificuldade para iniciar a carreira? E logo depois ele te deseja sucesso. O nome dele é Charles Lopes. Tá? Caso você queira dar um abraço aí para ele, e já agradeço aqui Ah, pela pergunta dele. Complementando a pergunta do Charles, assim, eu imagino que você vai falar muito sobre idioma, sobre questão de qualificação, né? Igual você comentou dos isso. cursos, eu imagino que sejam grandes dificuldades. Então já adianta essas duas, mas fale para a gente aí de quais mais dificuldades que você teve no início da tua carreira e se tiver ainda, caso exista ainda alguma, você já está bem ambientado, mas comenta aí para a gente sobre dificuldades do início da tua carreira. Legal, muito boa a pergunta do Charles. Cara, a gente morar no exterior, né? A gente, quando é inserido em outra cultura, tem vários desafios, né, cara? Todo dia é um desafio novo. Mas eu acredito que um dos maiores desafios que eu enfrentei durante esse tempo foi a língua, né? A falta de você falar a língua local, né? Como eu falei no início lá na Tailândia lá, era difícil até ir na padaria para comprar pão, porque ninguém falava inglês, quase ninguém falava inglês e tal. E eu tinha um tradutor lá na minha época, né? Ajudava, Comecei, né? ajudava, exatamente. Mas quando o tradutor não estava, eu tinha que ir na mímica com os meninos para tentar desenvolver alguma coisa, entendeu? Por Caramba, deve isso, ser muito complicado, cara. pô, cara, é engraçado. Depois a gente ri, né? Mas na hora bate aquela tensão, aquele nervosismo, Pô, imagino. porque você tem que desenvolver o trabalho, né? E você não consegue comunicar da maneira correta. Então, o maior desafio aí, cara, é a língua, né? E até uma orientação aí que eu logo dou de cara, assim. Eu falo muito com os meus amigos aí, tem alguns amigos no futebol e que estão no Brasil, né? E que têm desejo de vir para fora. A primeira coisa que eu pergunto, cara, você fala inglês? Pelo menos o básico, né, cara? Pelo menos o básico, porque eu acredito que você tem que ter a comunicação, né? Não tem como a gente não ser treinador e não saber comunicar. Isso aí é meio que um paradigma, né?
Então, a gente precisa dessa comunicação e acho que o meu maior desafio foi esse, a língua no início. E a qualificação, né, cara? A qualificação anda junto com a comunicação, né? Porque se você tem um e não tem outro, não adianta. Pô, imagino sim. E assim, além dessas duas, teve mais alguma dificuldade relacionada à cultura do país, assim, muito diferente? Ou na Tailândia, na Indonésia, não difere muito do Brasil? O que você achou relacionado à cultura do local? Pô, cara, eu sempre falei que a Tailândia é o Brasil de cabeça para baixo. É muito parecido? Pô, né? Não, completamente diferente, Ah, cara. tá. É, o Brasil, É do Brasil de avesso. cabeça para baixo, do avesso, exatamente. Entendi. É completamente diferente. No início, realmente bateu aquele choque cultural, por mais que a gente tinha, né? Eu e minha esposa, a gente tinha a vontade de sair do Brasil e tudo mais, de viver essa experiência. Mas, pô, cara, é uma situação um pouco difícil, né? No início, até você se acostumar culturalmente com a comida, o cheiro, né? As pessoas, o cumprimento. É bem complicado. O início, o choque cultural, né? É um processo bem de início, assim, é bem complicado de você passar. Mas nós passamos, cara. Nós passamos. E aí acaba que cada país tem sua peculiaridade, né? Tem sua diferença. E igual a gente foi para a Indonésia era meio parecido com a Tailândia. E depois a gente veio para a China aqui. Então foram os países que eu passei, né? Tailândia, Indonésia e agora aqui na China. A China é bem diferente, cara. O chinês, o jeito do povo. Então, você tem que se readaptar. Você tem que se readaptar. Eu imagino. O, falando até sobre todos os países que você passou até então, acho que é uma pergunta que cabe, se você quiser falar separadamente dos países, acho que vai ser bem válido. O Levir Cruz, ele pergunta assim: olá, Bruno, no exterior, a vivência futebolística é mais valorizada na prática ou na parte científica? Eu entendo que ele queira falar se é muito estudado, a parte da teoria dentro das culturas que você vivenciou também é valorizada, ou é mais mesmo a parte prática? E, complementando, o Giba fez uma pergunta sobre a preparação física, como ela é vista dentro desses países que você passou. Ok. Então, cara, na Tailândia, na verdade, de uma maneira, de um modo geral, por esses lugares que eu passei, a parte prática, é claro que a parte científica tem muito valor, mas a parte prática, eu acho que ela destaca um pouco, entendeu? Por conta da nossa história no futebol, né? Como brasileiro, como eu já disse no início. Na Tailândia, quando eu falava que era brasileiro, o pessoal já logo falava Neymar, Ronaldo. Então, o pessoal liga muito a parte prática. Cara, a gente tem uma técnica, nós como brasileiro, quando se trata de futebol, acho que a gente tem uma técnica diferenciada, né? Tanto que na liga, eu não sei agora atualmente, mas quando eu estava na Tailândia, na liga da primeira divisão, todos os times da liga tinha brasileiro, cara. Entendeu? Jogador brasileiro, mais de um até. Tinha time que tinha comissão técnica inteira era brasileiro. Então, tipo, como brasileiro, a gente é bem visto nessa parte. Cara, eu acho que é mais a prática do que a ciência, entendeu? E, Entendi. e na Indonésia, eu diria a mesma coisa. É muito engraçado o pessoal quando a gente fala, né, brasileiro, eles querem tirar foto e tal, pergunta se é amigo de Neymar. Autógrafo, pede autógrafo. Exatamente, é bem engraçado, é bem diferente. Pede Aqui pra na mandar China, abraço, né? Manda um abraço pro Ronaldinho Gaúcho, manda um abraço pro Ronaldo, eles acham que a gente tem intimidade. acha que é tudo amigo, exatamente. Tá no futebol, é tudo amigo. É assim Aqui na, mesmo. aqui na China,
também. O pessoal é bem reservado aqui na China, o chinês é bem reservado, mas quando a gente chega em algum lugar assim e vê, caraca, o treinador é brasileiro e tudo mais, a gente tem meio que um chamarisco assim, sabe? E o pessoal quer chegar perto, quer fazer pergunta e tudo mais. Eu acho que aqui a técnica e a ciência tá um pouco caminhando junto, entendeu? Entendi, entendi. Tá equilibrado, né? Equilibrado, exatamente. Entendi. Isso na China ou na Indonésia? Na China, na Na China. China. É. Legal, legal. Bom, falando um pouco só de Tailândia, o Bruno Henrique, que não é o atacante do Flamengo, eu acho, ele faz uma pergunta interessante sobre qual a diferença de sensações entre o seu primeiro dia de trabalho na Tailândia, lá em 2012, e o seu último dia, quando você retornou, de repente, para Bangkok, como você já se sentia, acredito que muito adaptado. E ele pergunta ainda como é trabalhar lá, na Tailândia, tudo isso. Sim. Cara, o meu primeiro dia de trabalho foi aquele dia que tudo tremeu dentro de mim, né? Tava entendendo nada? Não entendendo nada e tendo que mostrar lá algum trabalho e as pernas tremendo e a voz meio falha, assim, né? Mas quando eu faço essa comparação do primeiro dia e o último dia, cara, eu vejo o quanto que eu cresci, né? Durante esses anos que eu passei lá, toda a experiência que eu tive, todo enriquecimento cultural que eu tive durante esse tempo, foi algo fantástico. E, cara, para descrever a Tailândia é complicado, eu amo demais aquele lugar lá. Tenho projetos de voltar lá, a trabalhar, quem sabe, porque eu aprendi a amar lá aquele lugar, sabe? É muito louco, Gabriel, porque, cara, eu sempre falo, igual eu brinquei com os amigos aí, com os meninos lá na licença B, eu falei, cara, se eu precisar de alguém no Brasil aqui para trabalhar de futebol, eu tô lascado, porque eu não conheço ninguém. Verdade. Porque todo o processo no futebol meu foi fora do Brasil, né, cara? Basicamente na Tailândia e na Indonésia e tudo mais. Então, eu aprendi a falar tailandês, eu falo tailandês fluente. Então, a gente começou a ver a Tailândia de uma outra maneira, entendeu? Eu amo demais aquele país lá. O povo é muito amigável, o clima tropical excelente, Rio de Janeiro purinho. Então, o clima, assim, que eu digo, né? Então, aquilo lá foi excelente demais. A segurança do país, cara, foi algo que me deixou assustado, assim, quando eu cheguei, sabe? O que é seu, o que é meu, eu não toco no que é teu e Pô, que pronto. legal, cara. É. Pô, sensacional, sensacional. E assim, aí é uma pergunta minha mesmo, com relação a- aos países em si. Você vê que tem. É comum, como é que eu posso dizer? Qual a palavra que eu vou usar aqui? Todos os países têm o Brasil assim como referência, tanto de futebol, jogadores, trabalho, enfim. Ou tem um que você consegue numerar, tipo, Tailândia gosta mais do Brasil do que a China, do que a Indonésia. O que você enxergou nesses momentos que você teve lá fora? Olha, Gabriel, no meu ponto de vista, cara, eu acredito que a Tailândia vem em primeiro lugar, como eu falei, né? Na época que eu estava lá, todos os da primeira liga, da primeira divisão, todos os times da liga tinham jogador brasileiro. E eles valorizavam muito, e até hoje eu acompanho os times e tudo mais. Eu sei que eles ainda valorizam muito o brasileiro lá. Agora, a Indonésia e a China, eles vêm meio que em segundo lugar, entendeu? Eu vou dizer que os dois caminham juntos, porque o que eu vejo aqui da China tem muita influência do futebol europeu, né? Então, tem muito estrangeiro da Europa atuando aqui na liga, e o futebol aqui tem muita influência. O estilo de jogo, filosofia, muitos dos times tentam
aplicar e seguir o futebol europeu. Então, eu acredito que a China e a Indonésia vêm aí em segundo e terceiro lugar. Entendi, entendi. Outra pergunta aqui também, acho que para você vai ser interessante de responder. Outro craque, né? Não sei se é o Felipe Luiz, mas ele pergunta. Bruno, quais as diferenças entre China e Tailândia em questão de estrutura do futebol? E ele pergunta, além disso, o que te faz pensar em trabalhar no Japão? Tá. Legal a pergunta. A estrutura entre China e Tailândia, a estrutura da China é excelente, né, cara? Os caras aqui têm investido demais no futebol, financeiramente, estruturalmente, a gente tem estrutura para trabalhar, isso é excepcional. A estrutura que os caras fornecem aqui é muito bom, é um alto nível mesmo. Na Tailândia também tem uma estrutura boa, só que quando a gente fala de investimento e estrutura, na minha opinião, a China tá na frente, entendeu? E quando fala em relação ao Japão, cara, quando a gente está no mundo do futebol, acredito que a gente vai vendo algumas oportunidades e alguns caminhos que a vida vai levando, e aí a gente vai fazendo escolhas, né? Depende muito do momento que a gente está vivendo. Igual eu estou num momento com a minha família, a gente, cara, igual ano passado eu viajei muito, sempre muito na correria. Estou até agradecendo aí essa quarentena, porque eu estou em casa, estou podendo brincar com os meus filhos e tudo mais. Então, quando a gente fala do Japão, eu vejo que no momento o Japão para mim seria uma boa opção, porque o trabalho, eu trabalharia perto de casa, teria mais tempo com a minha família. Então eu boto tudo isso na balança, entendeu? Não só o financeiro, mas cara, eu prezo muito minha família, prezo muito meu tempo com a minha família. Então isso é um dos pontos que eu botei em balança, né? Sem contar que o futebol lá também tá em crescimento, tá em desenvolvimento. Então a gente acredita muito nisso. Pô, legal, cara, legal. Antes de fazer a próxima pergunta, eu tenho dando uma olhada boa aqui no que o pessoal está falando. Tem muitas dúvidas sobre a parte dos nossos cursos. Então, queria só cortar aqui um pouco do nosso bate-papo e avisar o Sim. pessoal dar uma entrada lá no site. Muitas das informações que o pessoal está pedindo aqui nessa live tem lá no site da SBF Academy. Então, pessoal, galera que precisar saber de qualquer tipo de informação, entra lá que vocês vão saber de tudo que o Brunão tá passando e vai passar ainda, né, Brunão? Depois sem saber, tem muita coisa ainda pela frente. Tô só começando. Exatamente. Até falando dessa licença B que a gente teve lá em São Paulo, o nosso amigo Johnny, não sei se você vai lembrar dele. Sim. Ele está aqui acompanhando e pediu para eu fazer uma pergunta para ti sobre a questão metodológica. Como você enxerga, tanto na Tailândia quanto na Indonésia e agora na China, esse tempo que você está por aí, existe muita diferença? Que tipo de metodologia é mais utilizada em cada país? Se eles são mais... vamos lá, falar de parte de analíticos, são mais tecnicistas, eles são mais integrados, sistêmicos, enfim. Como você enxerga e analisa essa questão metodológica do futebol em cada país? Cara, por incrível que pareça, por esses países que eu passei, eles têm uma linha metodológica bem parecida, sabe? Igual na Tailândia, na Indonésia, a gente trabalhava muito o analítico, né? Era bem forte lá. Aqui na China, mais forte ainda. Muitas das vezes a gente puxa um pouco para o atleta usar um pouco da criatividade e tal, mas eles são bem, como eu posso dizer, bem direto, assim, bem analítico, bem repetitivo, trabalhando por partes, por momentos, e separa bastante, assim. Isso aqui é meio que eminente, entendeu? Todos, por esses países que eu passei, o bem forte é o analítico que eles trabalham. Entendi.
entendeu? Então é bem parecido, né? A questão de metodologia entre os países acaba sendo muito igual, né? Igual você falou. Outro professor que teve com a gente lá em São Paulo, que é o Cristiano Falcone, ele deu uma Opa, aula excepcional lá pra gente, né? sim. E ele nos questiona aqui, agradece, parabeniza aqui a você e a CBF Academy por tudo isso que a gente vem passando. E ele quis saber sobre nível técnico dos atletas. Como é? Mesma coisa. Os países que você passou, se já os atletas já chegam, os meninos, as crianças, já chegam com um nível técnico médio, baixo, alto, como é em cada país, e se você vê a questão da evolução, isso tem evoluído, como que vem, como você enxerga, né, a É. iniciação. Olha, Gabriel, isso aí é uma excelente pergunta do Cristiano. Até mandar um abraço para ele lá. Eu treino fundamento, estou sempre seguindo ele aí também. É, cara, o nível técnico é bem diferenciado do Brasil. E muitas das vezes, quando a gente fala em categoria de base, escolinha, como eu comecei trabalhando, já passei por categoria sub-7, sub-9, sub-13, sub-15, entendeu? Então, o nível técnico é bem diferenciado, sabe? Muitas das vezes a gente pega nível baixo, né? E a gente tem que trabalhar para a gente poder chegar num nível médio, mas também já peguei nível médio, a gente trabalhar para chegar no nível alto, entendeu? E também já peguei nível alto que a gente tinha que trabalhar para manter, né? Como era o meu caso lá em Bangkok, no centro de treinamento. Então, mas realmente o nível é bem diferenciado do Brasil. O nível técnico não é tão refinado, não é tão elevado, entendeu? Mas quando a gente se propõe a trabalhar com categoria de base, com escolinha, eu acredito que é um dom, né, que você tem de ensinar, como eu vejo o Cristiano Falcone mesmo lá, como é que você bate na bola, a pegada que você tem, como é que você vai fazer um passe. É o fundamento, né? É o fundamento, Sim, é técnica, né? Então, a gente tem que saber como aplicar isso no atleta, né? entendi. Não, perfeito, perfeito. Acho que respondeu bem aí ao Cristiano. Até agradeço a ele. Ele fez aqui a pergunta pelo Eu Treino Fundamento, né? Cristiano, muito obrigado aí pela tua participação. Você é um grande parceiro aí da gente. E assim, a próxima pergunta do Israel, outro menino que também fez o curso com a gente, até agradeço ele aqui de antemão. Eu não sei se é muito fácil ou muito difícil, mas vê o que você acha. Ele pergunta qual a diferença técnica e tática entre China e Brasil. Pô, cara. Ou é muito fácil ou é muito difícil. Cara, aqui na China, o jogo aqui é bem vertical, né? A compactação defensiva, os caras bem compactados e sempre numa transição, num contra-ataque bem agudo, né? Bem acelerado. Esse é o jogo da China aqui, que a gente sempre vê e tenta analisar. No Brasil, a gente vê muito esse lance de jogo apoiado, né, Gabriel? Eu acho que tem sido, Oh, que legal. tem sido bem alto aí. No meu ponto de vista, tá? Pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. Sim, Mas eu acredito. opinião. Exatamente, eu acredito que essa seja a diferença, né? O jogo apoiado tem sido bem trabalhado no Brasil. E aqui na China a gente já vê mais essa questão do contra-ataque, essa questão da compactação defensiva e esse jogo mais agudo, entendeu? Entendi, Ó, entendi. Bem diferente, pode né? ser. Exatamente. É bem Eu diferente. imagino que seja também. Mas assim, tá globalizando, então tá sendo falado de tudo, né? Tanto aqui no Brasil, Exatamente. tanto no Brasil hoje, beleza, a gente conversa muito sobre diversos estilos de jogo, diversas metodologias. Então, mais uma vez, não existe a certa, a errada, mas é utilizada. Então, acho que de repente a predominância lá na China é uma parte mais analítica, nas escolas assim, de iniciação tem essa ênfase. Pelo que eu converso com muitas pessoas que estão eles seguem esse padrão, até você, tem um outro grande amigo
Itamar Rodrigues, que passou um tempo na Tailândia, eu até comentei contigo sobre ele. Ele comentou sim, mais ou menos a mesma coisa, então acho que tá tudo evoluindo, né, Bruno? E no Exatamente, mundo exatamente. inteiro. E não tem eu acredito que não tem uma linha exata, né, Gabriel? Porque a gente vê vários conceitos surgindo, né? Várias as metodologias e a cada dia parece que elas estão sendo trabalhadas e aperfeiçoadas e cada um pega uma parte que acha interessante e aplica no contexto do seu time, né? E isso tudo vai gerando novos conceitos e diferentes opções de trabalho, né, cara? Vai gerando, é uma janela muito grande, Demais, né? demais. Tanto que a gente vê aí em grandes discussões dentro dos cursos extremamente ricas, né? Então, tem muito a ser conversado e, naturalmente, a gente nunca vai querer achar a receita de bolo, porque nunca vai existir, né? Exato, E eu, exatamente. até falando sobre isso, mas mais focado em categorias de base, o Lúcio Miranda, ele faz uma pergunta até interessante e eu mesmo também gostaria de saber em relação às estruturas de trabalho da China nas categorias de base. Aí eu estendo a pergunta do Lúcio e te faço a pergunta da Tailândia e da Indonésia. Como é essa estruturação de categorias de base nesses países? A gente conhece bem aqui do Brasil, que o Brasil tem categorias de base muito bem estruturadas em diversos clubes. Acontece o mesmo nesses países? Então, Gabriel, quando a gente fala em categoria de base, né, que vem dos times, né, dos clubes, tem uma estrutura, né? Na Tailândia, por exemplo, os clubes grandes da primeira divisão, eles têm a estrutura da categoria de base, a maioria dos meninos das categorias de base, eles não treinam no CT, entendeu? Eles têm outros campos onde eles treinam, onde eles fazem os treinamentos deles, mas tem uma estrutura, tem um apoio, tem patrocínio, como se, é um time normal, entendeu? Eles têm essa estruturação, muito boa, tem um preparo muito bom. Aqui na China, a gente já vê a maioria deles trabalham no CT, trabalham aqui na instalação do clube e essa é a diferença. Eles têm uma estrutura muito boa, né? Tem uma estrutura muito boa, tem um apoio muito bom. E eu não tenho muito essa conexão aí em relação de como tem sido no Brasil, como tem sido desenvolvido no Brasil, mas eu acredito que aqui tem sido feito um trabalho muito bom nas categorias de base, porque o pessoal tem apoio e quando a gente vê esse trabalho da categoria de base em relação a respeito, a dedicação dos atletas, a disciplina, isso é algo que me fascina, cara. Como o meu exemplo lá na Tailândia, mesmo eu sem falar a língua, sabe? A disciplina dos atletas, o respeito a você como treinador, entendeu? Tipo, isso é algo fantástico. É algo fantástico. Pô, que legal. E acho que vai combinar bem com a pergunta que eu marquei aqui na nossa conversa, do Aldísio Júnior. Eu, assim, acredito que a pergunta dele vai muito em cima exatamente o que você acabou de falar, sobre a cultura do país, sobre a parte educacional do país. Ele fala assim, os pais lá eu acredito que seja nos diversos países que você teve a oportunidade de trabalhar, interfere nos treinos e jogos, tipo, querendo dar instruções aos filhos? É uma pergunta muito interessante. Aquele pai que fica lá na beira do campo gritando, né? Faz isso, chuta no gol! Exatamente. Ele reclama, né? Se você não faz o que ele quer, ele reclama. Sim, sim. Cara, eu acredito que isso aí tem em todo lugar, né? Eu acredito que isso aí tem em todo lugar. Mas aqui na Ásia, por onde eu já passei, tem, mas não é tão forte essa cultura. Por exemplo, na Tailândia, eu falo muito da Tailândia porque a maior parte da minha trajetória foi lá na Tailândia, né? Então, eu falo muito de lá. Mas quando a gente analisa essa situação, os pais eles ficam na beirada do campo, eles ficam falando e tal, mas em momentos nenhum eles interferem no teu trabalho. Isso é Entendi. algo muito, muito legal.
entendeu? Tem bem essa barreira assim que separa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E, e acaba que esse falatório dos pais e esses questionamentos e tal acontece, mas em uma proporção muito pequena, uma proporção muito pequena. Oh, legal. É, outra pergunta interessante aqui sobre festivais, quem fez foi o Di Cortez. Ele agradece aqui também, manda um abraço aí pra gente, e pergunta sobre festivais de escola de futebol na China, para criança, né, para adolescente, se acontece, com qual frequência acontece. E aí, até na verdade, complemento sempre com a parte dos outros países, se acontece também nos outros países, com qual frequência acontece, se isso é uma rotina da cultura. Então, de festival, quando a gente fala festival, igual tem no Brasil, não acontece muito, né? Mas a gente tem aqueles torneiozinhos de curto prazo e tudo mais, isso acontece durante o ano, durante as temporadas e tal. Só que não de uma maneira tão muito grande, entendeu? Não tem não dá muita ênfase assim, entendeu? Mas acontece dos campeonatos, a gente sempre tem uns torneizinhos e tal, mas é num estilo bem diferente aí do Brasil, quando a gente fala em relação de festival, assim. Entendi. Aí, essa pergunta me remeteu a uma dúvida interessante. Você comentou lá no início que a China agora, o governo chinês hoje está motivando muito a prática do futebol, eles querem que o futebol na China cresça e chegue talvez até a um campeonato mundial. Isso é verdade? Você consegue enxergar isso hoje em dia, assim, na tua rotina? O povo fala sobre, a prática aumentou muito do futebol na China. Como que você enxerga? Desde que eu cheguei aqui, a gente tem analisado isso, né? A cultura de futebol aqui na China tem aumentado muito, né? Eles estão na iniciação do processo, vamos dizer assim, né? É uma caminhada bem longa, mas eles estão fazendo um trabalho excelente, colocando a mentalidade do esporte, né? Aplicando nas escolas, nos kindergartens da vida aí da China e tal. Então, isso tem sido uma mentalidade que tem sido aplicada no país, né? E eu acredito que eles têm uma potência muito grande, né? Tem uma força muito grande e eu acredito que daqui mais um tempo vai explodir essa ascensão do futebol aqui na China, porque tem sido lançada, né? Essa semente tem sido plantada e muita gente tem aceitado, né, a visão. Tanto que esses investimentos que têm sido feitos pelo futebol chinês, trazendo jogador estrangeiro, treinador estrangeiro, isso tudo faz com que cresça, né, o futebol aqui no país. E isso eu acredito que daqui mais uns anos eles vão colher bons frutos disso daí. Porque está sendo bem pesado mesmo esse investimento do futebol aqui. Entendi. Tailândia e Indonésia, acredito que não tenham tanto essa visão empreendedora, vamos dizer assim, de fazer com que o futebol chegue a níveis astronômicos. É verdade? Exato. É um outro contexto, né, cara? É um outro contexto. Todo momento que eu passei por esses outros países, eu não vi essa ambição, digamos assim, né, de chegar entre os melhores do mundo em relação ao futebol. Entendi. Tu consegue falar pra gente assim sobre futebol profissional nesses países, se é bem desenvolvido, se funciona bem, como você enxerga, caso você tenha tido alguma oportunidade de vivenciar, ou acredito que você tenha conhecido muitos profissionais, né, de futebol profissional. Sim, eu não passei pelo futebol profissional, mas tive contato, né, com alguns jogadores, treinadores e tal, mas eu estou sempre acompanhando, né? Então, eu posso, acho que, me atrever a falar um pouquinho aí. Com certeza. Mas no meu ponto de vista tem sido tipo um alto investimento, né? Quando a gente fala aqui na China tem sido um alto investimento cara, a grande verdade é que
virou um negócio, né, para o país e tem gerado um retorno, tem trago um retorno para o país. Quando a gente fala em relação à China, eu lembro que quando eu saí do Brasil, isso há 8, 9 anos atrás, a gente quase não se ouvia falar em futebol chinês, né? Era muito pouco, mas hoje em dia, pô, futebol chinês está explodindo. Eu tô sabendo que os jogos da Superliga tá sendo televisionado no Brasil, Ó, entendeu? caramba, eu confesso que não sabia. Então, cara, o futebol chinês está explodindo, entendeu? Eu creio que o investimento que tem sido feito, o trabalho que tem sido desenvolvido é algo de alto nível, de excelência, e os caras com uma estrutura muito, muito pesada, sabe? Muito pesada mesmo. Pô, que Agora na Tailândia, quando a gente vê a estrutura do futebol tailandês profissional, um investimento também tem sido feito, um investimento menor, né? Mas tem sido um investimento também e a valorização dos profissionais e o desenvolvimento, a organização da liga, dos campeonatos, deslocamento e tudo mais, isso aí é algo de top, entendeu? De alto nível. entendi, É. entendi. Fugindo um pouco do futebol, me veio à cabeça aqui uma dúvida também interessante. Tua Diga família, lá. cara. Eu sei que você iniciou lá em 2012. Acho que você não tinha nenhum filho ainda, certo? Foi isso? Não, tinha um filho, meu filho tinha 6 meses. Ah, o Cervez nasceu aqui no Brasil e Isso, viajou contigo para a primeira viagem na Tailândia. E agora já exatamente. são três, na é verdade? São 3. Tem um de Legal. 8, um de 7, um de 6 e um de 3. E como que fica a família nesse meio todo aí? Todo acompanhando contigo sempre? Tá, a família está sempre acompanhando, né? Mas quando a gente saiu do Brasil, muita gente chamou a gente de maluco. Normal, normal. Normal. Mas a gente sempre, cara, a gente sempre foi sonhador, entendeu? Eu e minha esposa, a gente sempre foi muito sonhador e sempre correndo atrás do nosso sonho, do nosso objetivo, né? E a família tá sempre acompanhando, cara. Eles estão sempre seguindo a gente. No Brasil aí, tipo, minha família, meus pais, e tal, moram na Europa, eles estão sempre seguindo a gente também. Mas quando eu digo família aqui, minha esposa, meus filhos, cara, eles são a base, né? O sustento aqui, o que a gente Imagina. tem. E estão sempre, minha esposa, sempre apoiando minhas loucuras aí, minhas viagens da vida e tá sempre comigo, cara. Pô, que bom. Fundamental. E as ferinhas? Gostam de futebol? Vão virar craques ou não vão? Rapaz, eu aposto, viu? Eu aposto. É? Eles Esquece lá do gostam. pai. Não, eles gostam bastante. Principalmente o meu filho do meio aí, ele gosta bastante, tem uma técnica boa. Eu acredito aí que se investir um pouco dá para trabalhar. Pô, que legal. E assim, vou usar a pergunta do. Cadê o nome dele? Moaefes Alves. Termina com Alves, né? Mas É. ele fala sobre escola. Ele fala assim: no seu ponto de vista, algumas escolas estão inserindo o futebol como disciplina curricular na China. E antes eu pergunto, antes de você responder especificamente sobre o futebol na escola na China, eu pergunto sobre a questão da escola para os seus filhos. Como foi isso também? Deve ter sido uma dificuldade também, né? Provavelmente é uma metodologia diferente de ensino dentro desses países que vocês passaram. E eles falam todas as línguas? Como é que funciona isso aí? Diferente, hein? Então, cara, vamos lá. Primeiramente, respondendo a pergunta do menino que eu esqueci o nome, do Alves. Termina com É, Alves, Então, isso tem sido instituído pelo governo chinês aqui, no currículo da escola, o futebol. Moacir, ele falou aqui. Ah, tá, o Moacir. Então, tem sido instituído pelo governo chinês no currículo das escolas, o futebol. Isso tem sido trabalhado bastante aqui. Então, essa é até uma janela que tem sido aberta para muitos aí que eu conheço, muitos brasileiros, e não muitos, mas alguns brasileiros e de outras nacionalidades também, que têm trabalhado com escola, né? Muitos até em kindergarten, cara, dos pequenininhos, eles já têm sendo desenvolvido atividades recreativas e colocado futebol no meio.
eu conheço alguns que têm trabalhado com isso, porque é algo que tem sido instituído pelo governo aqui na China, né? O futebol. E quando a gente fala dos meus filhos, cara, eles falam fluente inglês, falam fluente tailandês e português. Caramba, com Tá 7 anos. Exatamente, é. Muito bom, muito bom. Porque a vida deles, na verdade, do meu filho mais velho hoje, que está com 8 anos, ele, pô, passou a vida dele toda na Tailândia, né? Morou 6 meses no Brasil. Ele fala tailandês também, não? Tailandês Também. fluente e inglês fluente, todos dois. O mais novo só tem 3 anos, ele só fica na sacanagem do inglês. Só de vez. Ele mistura as palavras todas e tal. Em português todos? Português todos eles. Em casa a gente Português. só se comunica em português dentro de casa. Legal. E sua esposa entrou nesse barco? Ela também fala todas as línguas? Fala também. Pô, interessante. Todo mundo aqui desenrolando as línguas. E aí a escola, cara, a gente, quando nós estávamos na Tailândia, meus 2 filhos mais velhos, eles entraram no kindergarten, no jardim de infância, né? E começaram a iniciação na escola tailandesa. Igual o meu filho mais velho começou a ser alfabetizado em Thai, então ele tem os caracteres lá, ele escreve os negocinhos lá. Nossa Senhora. E aí, quando a gente foi para Bangkok, o meu time lá, eles pagavam a escola dos meus filhos, então eles foram estudar numa escola internacional, que aí era inglês e tinha as matérias lá em tailandês e tudo mais, mas o objetivo era as matérias da escola eram todas em inglês, pelo fato de ser uma escola internacional. E aqui na China a gente está fazendo homeschool. Minha esposa dá aulas de inglês para eles através de uma escola de Singapura. Então a gente faz homeschool aqui na China. Entendi. E assim, até para a gente ir finalizando a nossa resenha, porque o tempo já está curto aqui, você está na China, no momento que a gente vem vivendo aqui no mundo todo. Como está aí? Está tudo bem contigo, com a tua família? A China hoje já se encontra num momento mais leve, né? Vamos dizer assim. Isso. Aqui agora, por conta da pandemia, né? Graças a Deus, a vida já está voltando ao normal, né? O futebol ainda tá parado. Eu estou trabalhando de casa aqui. A gente ainda não tem perspectiva de quando vai voltar, mas a vida aos poucos vai voltando ao normal, né? O comércio já abriu, shopping center, tudo funcionando normalmente. Claro que com algumas restrições, igual todo lugar que você vai, você tem que passar pelo termômetro, todo mundo checa a tua temperatura, a gente tem que sair de máscara na rua, mas está tudo voltando ao normal, aos poucos vai voltando ao normal. Maravilha, que volte logo, não só aí, quanto no mundo inteiro, né? Que a gente consiga retornar à normalidade e voltar a fazer o que a gente gosta aí, nossa rotina, enfim. Exatamente. Brunão, cara, finalizando, queria te agradecer de coração pela oportunidade de você estar aqui conversando com a gente, pela tua disponibilidade de ter acordado aí tão cedo e poder de cedo a gente já estar conversando para ti, né? Aí para você é bom dia, já é sábado aí, né? Sábado de manhã, são 6h50 da manhã. A gente está na sexta-feira à noite aqui ainda, são agora 10 para as 8. Então, cara, obrigado mais uma vez. Não canso de falar, sou um fã da tua história, de tudo que a gente conversou aí durante os cursos. Obrigado por ressaltar a importância, né, de ter esse conhecimento, da coragem que você teve aí durante essa tua caminhada, que venham ainda muitos desafios ainda na tua vida, que eu acredito que vão vir, você vai esperar, tenho certeza disso. E que a gente se encontre em próximos cursos, próximas resenhas, quando você vier ao Brasil. Obrigado de coração, cara, de coração. Queria deixar um espacinho para você finalizar aí a nossa resenha. Com certeza. Mais uma vez eu quero
agradecer aí vocês da CBF Academy, que são parceiro nosso, por essa excelente iniciativa aí, né, dessas lives que tem trago conteúdos de conhecimento para todo mundo. E, cara, agradecer mesmo de coração. E acredito que só deixar aí um recadinho, porque já vi que tem algumas pessoas que fizeram algumas perguntas no Instagram e tal, a respeito de trabalhar fora. Eu acho que a gente tem que ter foco, né? E ter algumas metas, né, nisso tudo, né? No que a gente quer para nossa vida. E eu sempre bato muito na tecla, né? Vamos estudar, galera, vamos qualificar, né? Vamos preparar, porque uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que estar sempre preparado, porque a gente nunca sabe quando que a oportunidade vai bater na nossa porta, né? Então, se a gente estiver preparado, quando ela bater, a oportunidade é nossa. Então, isso foi algo que eu sempre aprendi, sempre trabalhei para isso. Então, um recado que eu quero dar para o pessoal aí, que a gente venha se preparar, né? Como nesse tempo de quarentena aí, a gente está tendo tempo em casa, então vamos estudar, vamos buscar material para enriquecer o nosso conhecimento aí, né? Cara, obrigado vocês, obrigado, Gabriel, parceiro meu aí, por essa nossa resenha aí, foi tranquilo demais, muito bom. Pô, obrigado demais por esse teu testemunho aí final e mostrando a importância e realmente que a gente veja o lado positivo, né, de estar passando por isso. Com certeza tem um lado bom e que a gente enxergue e usufrua Exatamente. dessa parte, igual você falou. Cara, obrigado demais mais uma vez. Dando uma finalizada aqui para dar uns recados para o pessoal que está assistindo. Tanto essa nossa resenha quanto as outras que já tiveram vão estar disponíveis no YouTube depois. Então, caso alguém não tenha visto ou queira orientar que alguém possa ver, caso tenha algum tipo de importância, vai estar disponível no YouTube. Hoje é o último dia do nosso CBF Academy Talks, mas ele não encerra. Temos novos projetos aí pela frente, então fiquem atentos ao site, ao nosso Instagram, que vem coisa boa pela frente, sem dúvida nenhuma. Valeu, Brunão. Obrigado demais mais uma vez, de coração. Espero que você esteja bem, toda a tua família. Papai do Céu abençoe vocês aí. Valeu, Gabriel. Abraço. A gente se vê na licença A. Ou se você vier pela Ásia, estamos aqui na China. Maravilha, com certeza. Com certeza. Tá bom? Amém. Valeu, abraço, meu irmão. irmão. Valeu, abraço. Tá? Valeu. Um abraço.